A história do Gueledés se confunde com a história das mulheres negras, não? O efeito Gueledés, né? Instituição é um pensamento. Gueledés é uma instituição. O Brasil tem uma... Esse lugar do afeto, gente, de Gueledés. Lutem contra a ideologia neoliberal. Ela destrói uma pedra angular da nossa resistência, que é o sentido comunitário. Tem que cobrar, tem que fazer audiência pública, tem que chegar... Existe uma prerrogativa, inclusive, que os deputados têm, que você pode apresentar um projeto do cidadão, de uma cidadã. Você pode pegar esse projeto e levar para ser votado. Toda a nossa trajetória histórica, ela foi feita de maneira coletiva. Nós aquilombamos desde o início, desde a nossa chegada. Dizer estamos juntas nas nossas diversidades, nas nossas multiplicidades. Eu reconheço, peço a bênção, licença, a Go para chegar e vamos seguir. Nós temos 54% da nossa população e não temos sido capazes de organizar essa população em torno das nossas bandeiras de luta. Eu acho que o dia que nós fizermos isso, o próprio movimento pode ser um grande mandato. Ou uma grande mandata. O movimento de mulheres negras é considerado hoje o movimento que mais cresceu na última década. E eu acho que o Gueledés tem um papel nessa história, através das suas ações, intervenções, produção de conhecimento, articulações políticas, parcerias. É a partir da sua capacidade política, sempre levando as questões que afetam diretamente os direitos humanos das mulheres negras, tem contribuído para um avanço. Tive que aprender a me amar, ficar de pé pra depois aprender a voar, manter a fé, fico vivo mais um dia, jogo as drogas na pia, leio antropologia, lavo meu corpo com sai. A fundação de Gueledés, ela tá ligada a essa necessidade de autonomia política mesmo, que vem muito dessa experiência de luta, de militância e de sim, né, estar junto com o sistema, mas também dialogando e colocando todas as questões contraditórias desse sistema, mas ao mesmo tempo de se tornar uma célula independente de tudo isso. O Gueledés eu conheci a partir do momento que eu comecei a fazer parte aí do movimento negro, mas sem ter carteirinha do movimento negro. Eu nunca tive carteira nem do movimento negro, nem de movimento nenhum. Eu me considero assim independente, porque eu sempre gostei de lutar de forma muito natural. E ali eu conheci muita gente, muitas mulheres principalmente, e eu acabei construindo ao meu redor um respeito, né, e um reconhecimento das pessoas que são ligadas a esses movimentos. Eu acho que uma coisa que Marielle fala nos vídeos de campanha, eu tenho adotado há muito tempo, afetividade assertiva. É aquela afetividade que não tem espaço para dúvida. É assim que eu chego em Gueledés, pelas mãos da Nilza. Verdadeiro rito de passagem. Mulheres que constituíram esse pensamento de mulheres negras, as mais diversas possibilidades ao longo da história, te convidar, e é isso, né? Convidar literalmente para você entrar no Ilê de Axé. Falando, obviamente, da sensibilidade sobre a luta política, a gente está falando da base da pirâmide social, inclusive de uma dimensão de gênero fundamental, na qual também se enquadram a sexualidade, se enquadra também a multiplicidade da sexualidade, e entendendo, obviamente, isso como
uma oposição ao patriarcado, mas não uma oposição no que diz respeito aos homens negros. Do nosso lado negro, veja, é a Constituição de 88 que pela primeira vez na história desse país criminaliza o racismo. Admite, né, transforma racismo em crime inafiançável, imprescritível, que abriu uma possibilidade incomensurável de atuações, das quais um primeiro exemplo é o SOS Racismo de Gueledés. O projeto Assessoria Jurídica em Casos de Discriminação Racial, popularmente conhecido como SOS Racismo, é o projeto do Programa de Direitos Humanos apoiado pela Fundação Ford. Esse projeto é composto de 3 módulos, a saber, o primeiro módulo, plantão de atendimento, onde nós oferecemos encaminhamento jurídico a homens e mulheres vítimas de discriminação racial, visando a punição desse crime. Em apenas 3 anos de atendimento jurídico a vítimas de discriminação racial, o SOS Racismo pôde demonstrar à sociedade brasileira e à população negra que a discriminação racial é um fenômeno sistemático, desconhecido da esfera jurídica pela falta de vontade política para o enfrentamento da problemática racial. Foi um projeto pioneiro do Gueledés, foi revolucionário, foi um projeto que teve um impacto social extraordinário, inclusive no campo jurídico, mudou toda a percepção. Inaugurou, na verdade, um campo de pesquisa, de intervenção política, de abordagem do Poder Judiciário a partir do caso concreto que nós estabelecemos. Ele é produto da Constituição de 88. Então, quando você pergunta quais foram os projetos que eu participei, nós tínhamos, em 2016, um centro de referência de promoção de igualdade racial. Então, eu estive envolvida nesse projeto também, de dar atendimento às pessoas que lá estavam para denunciar questões de discriminação racial, de racismo, para dar atendimento psicológico. Acho que Gueledés conta uma história de luta, uma história de direito das mulheres negras na sociedade brasileira, uma história de liberdade das mulheres negras. Eu acho que Gueledés também traz uma história de... Sim, nós podemos, com a ajuda e articulação de outras mulheres negras. Tem um lugar nessa história em que eu sou engrenagem desse processo histórico, né? Quer dizer, nada do que eu faço é absolutamente novo. Nada. É óbvio que a gente atualiza no tempo em que a gente está vivendo. Então, existe uma linguagem hoje que não era a linguagem de 40 anos atrás. Uma dinâmica social que eventualmente se altera. Mas há uma permanência na nossa atuação que diz respeito a essa memória, a essa tradição. Tem 2 opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Talvez o que essa juventude não sabe é o quanto que ela está contaminada por uma ideologia neoliberal, uma ideologia perversa. Bom, nós não vivemos no vácuo, né? A gente ainda vive nessa sociedade submetido ao ambiente político, ideológico que governa esse tipo de sociedade que a gente está. E mesmo fazendo parte dos setores mais oprimidos, nós internalizamos ideologias que são, na verdade, contra nós, inclusive. Então é um momento desafiador, porque nós temos um governo proto-fascista, racista, radical, perverso, supremacista branco, que faz questão de explicitar que o Estado tem que estar a serviço da lógica do genocídio. Para nós não é novidade, porque nós sempre enfrentamos esse Estado como um violador da nossa vida. Mas ele radicaliza isso nos últimos anos, daí a importância desse momento. Acho que a palavra-chave é essa, né? Formem coletivos, busquem estar juntos. A cultura negra tem referenciais próprios e isso é muito importante, né? A gente conhecer o nosso próprio referencial, os nossos próprios paradigmas, isso é fundamental, até para a gente perceber o nosso lugar e o nosso protagonismo. Nós somos protagonistas historicamente dessa luta, né? Eu tenho dito isso em todos os lugares. Nós estamos em transição. Nós temos um ponto de partida e não temos uma certeza para a chegada. Esses processos vão se dar, né? É ver como isso vai
produzir novas pensadoras, novas pessoas assumindo responsabilidade de transformação social. Para mim é isso, é o ponto de início de uma nova transição, assim, tipo, tá acontecendo. E esse registro, né, essa localização, essa preservação, né, da história nos impulsiona para mais. Nos impulsiona para mais. Então, assim, é como assim, pô, se Zumbi fez Palmares, caramba, a gente tem que o quê? Aquilombar o país inteiro. Essa terra tem sangue dos ancestrais. Estado de alerta, fique viva, se prepare. São dias e noites de amor e guerra. Fique viva, fique viva. A linha de fronteira se rompeu. Bala tocada, bala achada, essa bala procura cor, procura amor. Bala tocada, bala achada, essa bala procura cor, procura amor. Estado de alerta, dias e